Eu tenho a honra de conversar agora com os meus amigos da Rádio Estúdio 92.3 de Cascavel. A gente vai entrar ao vivo, fazer um intercâmbio aqui, fazer uma participação simultânea. Nós, em Cascavel agora, uma das mais pujantes cidades do interior do Paraná, e a Rádio Estúdio 92.3 de Cascavel, ao vivo conosco aqui para Ouro Verde Brasil. Ali participando comigo Emerson Bittencourt e também Marcos Mantovani. Emerson, querido, bom dia. Obrigado pela oportunidade que vocês estão nos oferecendo, viu, Emerson? Para nós é uma grande satisfação. Bom dia, Alexandre Pitoli. Bom dia aí toda a sua equipe. Bom dia, Bauru, estado de São Paulo, grande Bauru. Meu sonho é conhecer Bauru em breve. E um abraço ao Ouro Verde FM, nossa parceira nessa caminhada, na luta pela liberdade. Estamos juntos aí nessa caminhada, nessa missão, Pitoli. Parabéns pelo grandioso trabalho que vocês fazem aí direto de Bauru para todo o Brasil, tá? Contem conosco sempre nessa caminhada. E esse contato, especialmente no dia de hoje, Pitoli, é justamente para falarmos dessa situação, né, que nos preocupou bastante logo após a sua fala na semana passada, nessa questão da carta escrita a próprio punho por Daniel Silveira, né? Daniel Silveira, direto lá de Bangu 8. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa situação para quem não assistiu o seu vídeo, né? Nós assistimos aqui o seu vídeo, então, na ocasião. Para nossa audiência que não assistiu, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa situação. Você que já entrevistou, inclusive, o Daniel Silveira, né? Que situação está vivendo aí este preso político pelo STF, Pitoli? Pois é, Emerson, bom dia mais uma vez, obrigado pela oportunidade, tenho um enorme carinho por todos aí, Paulinho, Duca, você, Marcos, enfim, essa cidade espetacular que é Cascavel. Meu pai tinha bons amigos aí da família Rosseto em Cascavel, queridos, enfim, mas vamos ao assunto. Emerson, nós acompanhamos a saga de Daniel Silveira. Por mais que a gente não concorde com o posicionamento, com a forma como o Daniel Silveira se posicionou diante dos absurdos que já haviam sido cometidos, tinham sido cometidos pelo STF, por mais que a gente não concorde, tem um negócio chamado Constituição. E essa Carta Magna tem no seu artigo 53 algo que garante a inviolabilidade do mandato, diante de quaisquer palavras, inclusive. E Daniel Silveira não teve o seu direito preservado, não teve a Constituição que lhe guardava respeitada. Ele, então, teve um pedido de prisão, foi preso e abriu-se a possibilidade na Câmara dos Deputados de revogar a prisão. E criou-se uma comissão. A relatora dessa comissão foi a deputada Magda Mufato, que é do estado de Goiás. E ela, Emerson, acredite, ela esteve conosco numa entrevista para tratar de outros assuntos e, inevitavelmente, falamos sobre essa questão envolvendo Daniel Silveira. E Magda Mufato, questionada por mim sobre a relatoria que pedia a manutenção da prisão de Daniel Silveira, ela disse: Pitoli, eu me arrependo de ter pedido a manutenção da prisão do Daniel. Por quê? Porque havia, acredite, Emerson, palavras de uma deputada, havia um acordo entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário numa tentativa de arrefecer a temperatura entre os poderes a partir da prisão de um deputado, de algo absolutamente ilegal, inconstitucional. E havia um acordo com o Judiciário para que Daniel Silveira ficasse preso por apenas 7 dias. Arrefeceria a temperatura, segundo esse acordo, e ele então seria solto. Emerson, são mais de 800 dias que Daniel Silveira já está preso. Ele não conseguiu, nem com a graça do presidente Bolsonaro, graça concedida no fim da tarde do dia 21 de abril de 2022, nem com a graça ele conseguiu a liberdade. Ele conseguiu uma liberdade momentânea
passageira de algo em torno de 35 dias, que em função desta liberdade conquistada pela graça, ele ainda recebe uma multa de 5 salários mínimos por dia, ou seja, hoje algo em torno de R$247 mil está o valor da multa, e continua preso. Ele não teve atendido inicialmente o pedido de progressão de pena a partir dos 16% da pena cumprida, já atingiu 25% da pena e não recebeu a progressão, e dizem nos bastidores que existe a possibilidade dele ter que primeiro honrar a multa, embora isso não exista, não existe esse atrelamento de pagar a multa e a liberdade de alguém, porque a multa é uma questão da fazenda, né? A liberdade é uma questão da justiça. Entretanto, estão atrelando o pagamento da multa, provavelmente isso aconteça, à soltura ou à progressão de pena de Daniel Silveira. O que acontece junto com tudo isso, Emerson, perdoe pela extensão da resposta, mas acho que é importante contextualizar. Daniel Silveira e doutora Paola, que é sua esposa, estão com as contas bloqueadas, ou seja, Daniel preso e a esposa impossibilitada de trabalhar. O casal tem 2 filhas, uma menor de idade, que já sofre com problemas em função da falta de dinheiro, da escassez de recursos. E fui informado pelo doutor Paulo Faria, que deu a entrevista para a gente, advogado de Daniel Silveira, que desde março a família não honra os compromissos porque acabou o dinheiro. Então, não é o perfil do Daniel. Ele decide escrever essa carta, relutante, mas ele escreve essa carta pedindo ajuda para ele e para a sua família. E por que para ele, Emerson? Porque quando a gente trata de um pai, de um esposo preso, sem poder gerar recurso e renda para sustento da sua família, imagine o quão é agravada essa tortura desse homem. Então a gente está tratando primeiramente de um homem preso, de um esposo, de um pai e, consequentemente, a família que passa por esse problema agora. Então, cria-se uma chave Pix, que está em nome do doutor Paulo Faria, que é advogado do Daniel Silveira, para tentarmos assim, Emerson, salvar esta família. São 8h30, estamos aqui linkados ao vivo neste momento com a Auriverde, com o programa do Alexandre Pittoli para todo o Brasil. De fato, é uma situação muito complicada, no mínimo, Pittoli, desproporcional o que está acontecendo com o Daniel Silveira. Como você disse em suas primeiras palavras, não é que concordamos com tudo que ele tenha falado, mas o que estão fazendo com ele, assim como o que estão fazendo com muitos presos do dia 8 de janeiro de 2023, a gente pode lembrar muito bem essa situação, né? É desproporcional. Pessoas que estiveram passando ali por aquele momento da invasão na Praça dos Três Poderes, presos e condenados a 13, 14, 17 anos de prisão. O que estamos vendo no Brasil hoje é algo desproporcional para aquele que diz ser, né, um patriota, um conservador, né, aquele que foi contra o adversário político hoje virou inimigo desse sistema. É contra isso que nós estamos lutando, não é, Pittoli? Sem dúvida. Aliás, Emerson, nós temos aqui, na semana passada, a gente conversamos na sexta-feira com o doutor Paulo Faria, aqui na rádio, para o lançamento dessa campanha. Nós já atingimos mais de 50% do valor que nós precisamos nessa jornada junto a Daniel Silveira, mas na quinta-feira, Emerson, nós conversamos aqui com uma patriota tornozelada, presa do dia 9 de janeiro, naquela perfídia do Exército Brasileiro, naquele crime cometido pelo Exército Brasileiro, quando colocou dentro de ônibus homens, mulheres, idosos, idosas, crianças, que ficaram desfilando em Brasília como se fossem animais e depois foram levados para a quadra da Polícia Federal. Nós temos hoje o Clezão, a morte do Clezão, como símbolo maior
desse absurdo. Entretanto, Emerson, essa patriota da semana passada pediu socorro ao Auriverde, e a gente abraça todos estes, por estar passando necessidade, porque não consegue trabalhar em função da prisão e da tornozeleira. Desenvolveu uma doença autoimune, não consegue pôr os pés no chão hoje. E do exemplo que parte dessa senhora, nós temos tantos outros. E eu digo aqui, Emerson, Clezão é o símbolo, sem dúvida. Perdeu a sua vida na prisão diante dos absurdos. Mas quantas famílias estão destruídas hoje? Pais, mães, avós, esposos, maridos, esposas, maridos, esposas, enfim, destruídos, filhos, crianças. Tivemos aqui a participação de uma família, um garoto de 9 anos, que voltou a fazer xixi na cama em função da prisão dos pais. Um garoto da mesma família de 4 anos que não quer mais ir para a escola. Essas famílias estão sendo destruídas e não temos a contabilidade dessa destruição. Então nós precisamos nos unir cada vez mais. E aqui eu agradeço por demais essa oportunidade que você nos dá, Emerson, Marcos, Paulinho, Duque, enfim, para que a gente de fato conte cada vez mais para o Brasil o que acontece por aqui. Daniel Silveira está preso injustamente, enquanto brasileiros tornozelados sofrem o peso de uma justiça justiceira, Emerson. Olha, muito bom dia. A exemplo aí que você disse no começo da sua participação, teve aqui parentes em Cascavel, eu tenho também parentes em Bauru, gosto de Bauru. Que bom. A Fátima, um abraço, com certeza estão nos ouvindo. Mas o que me chama muito a atenção, Pitoli, falávamos há poucos instantes, é essa gana por uma vingança, por uma ira, que ela está desproporcional. A desproporcionalidade é tão grande que quando você vê uma família que... Vamos colocar assim, um oficial de justiça, ele vai até uma residência com um determinado pedido da justiça, e ele tem, então, um CPF ali. Não vamos colocar aqui a questão se está certo ou se não está a questão do deputado neste momento. Agora, interferir no círculo familiar, deixar a família, criança, passando necessidade, impedindo que essa pessoa consiga pagar as suas contas. Você imagina, quando a gente fala desde abril, maio, você falou que está sem honrar os compromissos. Desde março. Desde março. Você imagina, você em casa, você que está nos ouvindo hoje aqui em Cascavel, em Bauru, em qualquer parte do mundo pela internet, você ficar sem água e sem luz, né? Já aconteceu, a grande parte da maioria dos brasileiros já teve ali, né, atrasou com as contas e tal, e você vai lá, dá um jeito, quita as contas, fica 2 dias sem água, sem luz, o transtorno que é, mas pelo menos você ainda tem a liberdade de captar recursos, de trabalhar, de dar um jeito, emprestou, vai lá e dá um jeito, o brasileiro tem muito disso. Agora, nessa situação, você tem uma pessoa privada de liberdade, encarcerada, e a família, mesmo que não esteja atrás de uma parede, atrás de uma grade ou com uma tornozeleira, está cercada, está presa a uma desgraça. Eu coloco dessa forma até para chamar a atenção, que é o impedimento do ir e vir, o impedimento de sequer poder ganhar alguma coisa para suprir a necessidade básica do dia a dia, né, Pitoli? Sem dúvida.